Um economista por vocação, ele entende que o papel dele é servir a sociedade, né? Vivendo em um sistema econômico que não está sempre necessariamente ou primordialmente voltado a isso, né? Voltado a atender as necessidades da sociedade, o economista tem que reconhecer que o seu papel não é determinar quais vão ser as escolhas da sociedade, né? É aceitar as escolhas da sociedade e viabilizar, do ponto de vista econômico, que essas escolhas venham a ser realidade, né? Isso significa que o economista tem que entender que ele fala depois. A gente vive num mundo de protagonismo dos economistas, infelizmente, né? Isso é muito ruim, isso é muito prejudicial, porque isso inverte a lógica, né? Faz pensar que o economista é quem deve dizer o que a sociedade tem que querer, né? Mas é o contrário disso. Então, um economista por vocação não pode ter ego, né? Não pode querer aparecer, não pode querer ser protagonista das decisões da sociedade. Ele precisa olhar para a realidade, precisa conhecer a história, né? Não pode achar que um modelo abstrato científico explica as coisas, explica como o mundo funciona. Isso não quer dizer que ele não possa fazer isso, mas ele precisa entender também que a ciência econômica, ela não tem uma visão única, né? A ciência econômica, ela é composta por diversas perspectivas, diversas abordagens, diversos paradigmas teóricos que foram evoluindo ao longo do tempo, né? E ele precisa entender também que economia é uma coisa política, né? Economia não é simplesmente uma ciência como a física, né? Aquilo que os economistas pensam e dizem, aquilo que ganha mais força no discurso econômico, as implicações dos discursos econômicos, tudo isso é político, né? Tudo isso tem questões políticas. E, por fim, eu acho que um economista por vocação em 2022 precisa entender o momento da história em que vive, né? Que é um momento da história que parece ter criado as condições para que para que as pessoas possam realizar aquilo que o Papa Francisco fala, né? Para que as pessoas possam se realizarem através da sua intervenção no mundo, possam se desenvolver integralmente, né? O Papa Francisco fala disso, né? Desenvolvimento integral de cada ser humano. E o papel do economista nisso é propor como é possível pensar o mundo hoje a partir dessas condições que foram criadas ao longo das últimas décadas, né? Talvez até dos últimos séculos. Como é possível repensar o modo de organização da economia hoje para atender a isso, né? Por isso, um economista por vocação, ele tem que ser muito criativo, né? Ele tem que ser muito original, ele tem que estar disposto e ter que ser capaz de propor soluções novas para as questões da sociedade no momento histórico particular em que a gente vive.